Vem o temperamento colérico. Colérico, raio, trovão, tempestade. O colérico tem... Não pense que o colérico é só assim, essa pessoa brava, que a gente está contando assim. Como eu dizia, São Tomás, quando põe o melancólico num temperamento irascível. Porque dentro eles são um fogo, mais uma panela de pressão fechada. Então, o colérico, do geral, é aquele mais mandão, é aquele mais encorajador, é aquela pessoa que tem um horizonte muito aberto, e ele é, dentro das estações, ele é o quê? Ele é verão. O colérico é sol do meio-dia. Ele é verão, ele é sol. Mas como é sol, tudo é muito claro para ele, tudo é quente. No colérico não tem melancolia. No colérico não tem frieza, tudo é duro. Ele é, dentro, por exemplo, ele é quente e seco. Ele é quente e ele é seco. Então, o colérico, por exemplo, ele tem uma das melhores virtudes do colérico, e eu posso dizer, todas as grandes obras praticamente são de coléricos. E também todos os grandes ditadores são coléricos. Hitler, colérico. Napoleão, colérico. Vai ver, todos os outros grandes ditadores são de temperamento colérico, e ele tem uma vantagem. Até uma pessoa me dizia, eu gosto de estar ao lado do colérico por uma coisa, é que ele não tem dodói, não tem de estar jururu. Tem também esse termo aqui? Estou meio jururu. Não tem isso não. Se eu estou dizendo que o colérico é assim, ele tem, e esse que é o bonito, ele tem metas, ele tem objetivos, ele tem foco. O que ele põe na mente dele, ele vai cumprir. E aí tem um modo de conhecer o temperamento pelos modos de andar de uma pessoa. Aliás, tem um trecho lá da Suma Teológica que se quiserem ver, até fizemos uma vez um artigo sobre isso, que é, se pode, uma das perguntas na Suma Teológica, se pode conhecer o interior de uma pessoa pelo modo dela andar? Aí começa na Suma Teológica, parece que não. Aí começa a escrever o não, depois ele vai dizer que se pode conhecer uma pessoa assim, pelo modo dela andar. E ele vai dizer, o colérico, ele anda, o passo dele é firme, é aquele que gasta o sapato lá atrás, assim, da sola mesmo, assim, porque é para frente, não é nem de lado nem para o outro, ele gasta certinho, ele caminha em linha reta, porque o conceito dele é isso, é a menor distância entre os dois pontos, é o objetivo, é a meta. E aí o sanguíneo, eu posso dizer assim, como é que o outro autor, um poeta, tinha que ser um poeta para definir, diz assim, que a reta, ele dizia assim, ele dizia, a menor distância entre os dois pontos não é uma reta, é a volta distraída. Essa volta, tudo assim, mas se sai se distraindo, você nem se dá conta, já chegou, é mais longe, mas já chegou, né? Isso é coisa do sanguíneo, é a volta distraída. E o colérico é meta. Então, automaticamente, o esforço dele faz com que ele acabe sendo um líder nato. Eu conheci uma pessoa colérica, era dos arautos, e era impressionante como ele chegava mesmo diante das outras pessoas, em poucos minutos que ele faz, eu via como os outros, eu ficava analisando assim, como os outros o tomavam como chefe sem ser. Mas era porque ele tinha mesmo um dom, não era uma pessoa muito dos mais inteligentes, mas ele dizia tudo com uma tal certeza e uma tal afirmatividade que deixava inseguro todos os outros. Mas por que estou dizendo que o colérico será que tudo ele dá certo? A ideia dele é a melhor? E aí a gente vai estudando e vai pegando os matizes. Não. Onde é que está a vantagem do colérico? É que ele não desiste. Ele não desiste. E se der errado, ele não vai choramingar, ele começa de novo. Quantas pessoas eu conheci ao longo desses anos que eram de empresa? De repente estava a empresa lá em cima, ficava miserável, sem nada, com dívida. Porque pior de tudo é você não ter nada. Ter nada é muito feliz de ter nada. O problema é quando você não tem nada e tem 3, 5 milhões atrás de você de dívida. Quer dizer, se eu tiver, já nem sou dono. Impressionante, se for ele começa e levanta de novo. 5 anos, falência de novo.
Desistiu? Não, começa de novo. E eu vejo 20 e tantos anos acompanhando. Por quê? Porque a vantagem dele não é que a ideia dele é melhor, é que ele é persistente naquilo que faz. Ele é perseverante naquilo que faz. Ele não é um homem de muito pensamento. O colérico não lê muito livro, não. É um homem que age muito. Ele põe o livro que ele leu em ação. Ele é a pessoa da ação. E por isso, estava contando, se o melancólico é o que mais reza, o colérico reza pouco. Porque ele pedia ao outro, porque se eu posso fazer, por enquanto, Deus pode um pouquinho mais que eu, mas me conhece, que se eu chegar até lá, está entendendo? Ele desafia, é assim. Vamos ver aqui o santo colérico, vamos já começar a entrar no santo colérico. Meu patrono, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola. Olha como é que é a fibra do homem desse. Não era um homem de grande estudo, grande cultura. E já veio, colérico já liga, é militar. Colérico é para frente. O sanguíneo esse não anda, ele dança. Vai, olha para um lado, para o outro, vai cumprimentando todo mundo. É assim e tal. É um olhar leve, um sorriso nos lábios. O colérico é faísca nos olhos. Né? Como diz a expressão assim, diz assim, sai fogo do olho. Né? Se você está falando com ele, ele às vezes nem olha para você, ele já está pensando lá na frente. E aí eu estava dizendo, o colérico ele é duro, atenção, ele é duro, mas se for preciso ser delicado, nossa, é um anjinho de pessoa. Se for fazer parte da meta, tratar bem, ninguém trata melhor que o colérico. Às vezes não é o pai presente, não é o esposo que vai estar preocupado se a esposa está doente ou não. É o que eu dizia, e é fato real. A esposa assim está doente, que não sei o que lá, ele pergunta, ela não se levantou naquele dia e disse, olha, já deixei o comprimido aí ao lado da tua cama, toma a cada 6 horas, que não sei o que, e pronto, qualquer problema me liga que te manda ambulância, qualquer coisa assim, entendeu? Se a coisa piorar, porque eu tenho agora um compromisso, é uma venda que eu tenho que ter agora, e é pro teu bem, viu? Estou trabalhando para você, viu? Ah, mas você precisa estar mais em casa. Quem é que vai pôr a comida aqui em casa? Aí estou dizendo, o sábado ou domingo que ele vai arrumar uma aventura com o filho. Vamos agora, para estar presente com o filho, domingo é do filho, é isso? Entendi. Marcou, vai cumprir. Vamos agora, vamos subir tal coisa, escalar que não sei o quê, vamos a tal local. Não vai se fazer presente. O flegmático é o sonho de toda criança, um pai flegmático. As crianças são loucas pelos pais flegmáticos. Por quê? Porque o menino chegou, eu estou pulando flegmático para compreender um e outro, né? Se ele é assim, não é o pai presente, o flegmático quer saber só da casa dele, o mundo é a casa dele, a felicidade é a casa dele, é aquele sofá que já tem a forma dele. Se eu entrar assim, se sopor um gesso, sai a imagem dele dentro. Então, o que vai ser o divertimento dele? Um bom sofá, uma televisão de 130 polegadas, que dá a volta nele assim, tá entendendo? Esportes radicais, futebol, como eu disse, de botão, casa ali do lado, a sinuca, porque também precisa fazer muito esforço. Ele vai dizer assim, saltar de paraquedas é coisa de colérico. Aventura, ele não quer saber disso não, de jeito nenhum. Mas que ele pode cair, esse maior salto às vezes da rede quando ela cai. E a ideia é involuntário. E aí o homem vai ficando assim e ele vai querendo paz. Aí aqui que está o detalhe. E olha como elogio para a mulher. Só que a mulher, depois dos 30, especialmente 30, cada ano a mulher vai aumentando em gasolina. O que o homem perde, ela ganha. Em energia, em desejo de sair, de comunicar, de conversar. E aí olha a briga dentro de casa, que eu estou dizendo, outro curso é só para a gente entender a diferença de um e outro, o que é um homem e o que é uma mulher. E aí olha o choque, o homem quer o quê? Paz, e a mulher quer guerra. Prestem atenção, a mulher vai aumentando, ela vai ficando mais sociável, o homem quer saber da casa dele. Se é um pai flegmático, o que ele vai acontecer? Por que diz que é o sonho aí que eu entrei, da criança? Porque
A criança tirou, olha aqui, tirou um 6. Olha esse menino aqui, tirou um 6, que não sei o que, a mãe em cima, e tudo aí chega para o pai, que é flegmático. Mas passou? Um 6 passa, né? Não é 6? Ah, passou, meu filho, dá um abraço aqui, vem lá, dá um abraço ao teu pai aqui, ó. Parabéns, meu filho. Aí chega aqui porque ele não quer guerra. Ele vai dizer, eu vou ficar brigando com o menino agora, tirou um 6. Ó, cá entre nós, hein? Quando eu tirava um 5, aí já era, né? Porque ele vai ser. E aí qual o sonho dos pais? É ter uma criança flegmática. Até os 6 anos, presta atenção. Por quê? Aí o detalhe. A criança, se eu deixar ela na cadeira, ela fica. E se esquecer ela fica. Quero ver você fazer um flegmático estudar. Quero ver flegmático fazer dever de casa. Se ele é bom enquanto criança pequenininho, ótimo, porque criança é a vida do gato velho. Comer, beber e dormir está ótimo para os pais. Quando faz isso. Só que ela quer brincar, quer correr. Quando ele entra na fase de começar a cobrar dele horários, esforço, dá um trabalho. É aquela criança que literalmente, eu conheço, você veste ele para a escola, ele, igual um boneco, dormindo, só veste, leva ele para a escola, ele vai se dar conta na escola quando está na hora do recreio. Porque é parado. O colérico não. O colérico, como eu estava dizendo assim, o colérico ele é fogo. Uma criança colérica, meu Deus do céu, ele põe uma casa de cabeça para baixo. Mas que não é só brincar, ele é desafio. Ele gosta de saber, menino, não sobe ali. Mas se dizer isso, é estar mandando. Por quê? Porque ele diz, por que não pode subir ali? Não pode, você é criança. Dizer, eu criança, ele fica adulto só para subir. Porque a vida dele, e esse que é o aspecto bonito, é desafio, conquista. E aí já vem um conselho para uma criança colérica, tanta coisa para falar. O conselho para uma criança colérica. Por que uma criança colérica, ele é bom praticar arte marcial? Karatê, taekwondo. Padre, pelo amor de Deus, o menino já destrói tudo, mas ele aprende a bater. Porque você já vai quebrando tudo, se ele aprende a bater, mas tem uma diferença. Que o problema, ele como naturalmente tem muita energia, ele é a criança de 4 anos que bate no menino de 8, que é aquele que na hora de correr ganha do menino de 8. Quando você põe ele em arte marcial, primeiramente, além de, que é a explicação que dão de gastar energia, que os pais falam assim, né? Gasta energia, não, ele está ficando mais forte. Esse que é o problema. Ele não só gasta energia, é que ele tem que aprender uma coisa necessária, que é que a força dele não é tão grande assim. Na arte marcial ele descobre por quê. Se ele é faixa branca e entrou, sabe dar 2 socos que não sei o quê, põe ele, quando ele põe um outro faixa branca com ele, o outro dá um empurrão nele, diz, esse aqui eu conquisto. O professor na hora chama, vem cá, põe um outro aqui, às vezes mais magrinho que ele, mas mais ágil, que já está lá na frente, põe aqui, ele dá um soco, ele leva 20. Aí diz, opa, eu não sou tão poderoso assim não, tem alguém que pode mais do que eu. E aí ele começa a ter uma noção instintiva, como eu contava lá da menina do tapa. Ele diz, opa, se eu vou mais forte com esse aqui, vem mais forte em cima de mim. E ele começa a sentir que ele não é onipotente, que ele não é todo poderoso, porque este é o problema do colérico. Ele se sente todo poderoso, e como ele tem esta força de vontade, se às vezes não é uma força física, mas é uma força de temperamento que ele tem, e ele é de aço no temperamento dele, ele precisa encontrar alguém que é mais que ele, da qual ele possa se inspirar, porque ele vai ter, ele não é medíocre. Isso é o lado bonito do colérico. Ele não tem dói, diz que diz, de ficar entrando em picuinha, de coisinha, não. Ele falou assim, isso aqui ele não entra.
ele chega por cima. O temperamento colérico, ele tem que ser educado com grandes exemplos, grandes ideais, coisa grande. Não mostre para o menino colérico coisa pequena, porque ele não vai aceitar. Contar a história de santo, algumas histórias mal contadas de santo, que é ligado a ai, que tal coisa, se dobrou para o outro, que não sei o que, te ajudou, fez só uma cara. Ele não é aquele que conquista, aquele que vai. E aí vou entrar em Santo Inácio. Santo Inácio, por exemplo, ele era o quê? Começa colérico, de temperamento, soldado, chefe dos soldados de uma família espanhola nobre, família Loyola, que a tradução de Loi é lobo e panela. Nossa, que sobrenome esquisito, lobo e panela, porque como era de lobo, era de guerreiros, no brasão da família, era de guerreiros, e Iola, que é panela, porque era uma família que sustentava seu exército, tinha um exército próprio, e a panela significava que nós pagamos o soldo de comida, comida e o dinheiro dos próprios soldados da nossa família. E eles vão fazer a conquista de uma cidade que chama Pamplona. Aí vem, no meio daquela batalha da época, leva um tiro. Ele levou uma bala de canhão e aí quebrou os ossos e tudo. Santo Inácio, então, manda lá, não tinha gesso, era os talos de madeira, enrola tu, enfaixa a perna dele, e eu estou parado aqui, o que eu faço? Não posso fazer nada. Ele pegou, então, traz os livros de cavalaria. Olha, o sonho dele é ser cavaleiro, é cruzado, é guerra, o negócio dele, tudo assim. Traz o livro de cavalaria. Ele leu todos os romances de cavalaria. E aí, passou-se 3, 4 meses, tira a faixa. Quando ele olha, o que acontece na perna dele? Coisa que acontece, o pé dele estava torto. O osso colou, mas colou torto. E eu olhava, estava a perna assim, toda a perna torta. E ele, agora, como é que eu vou aparecer na corte para dançar com essa perna torta desse jeito aqui? Ele pega, então, é assim, sério, tem jeito, quebra de novo, para endireitar, por vaidade, porque estava funcionando, estava torta, estava funcionando. E aí, quebra de novo. Olha como é que é a cabeça de um... Não tem história de dodói. Quando ele volta, mais sei quantos meses de cama. E aí manda trazer os livros, acabou o livro de cavalaria. E o que tem aí nessa biblioteca? Não tem mais nada? Só livro de santo. Ih, livro de santo? Não dá. Traz aí. Ele começou a ler a vida dos santos e ele disse, nossa, eu que imaginava que eu queria ser um herói, que eu queria conquistar tudo. Olha a força desse homem aqui. Olha a capacidade desse outro santo aqui. Olha o grau de conquista dele. Aí que ele toma a resolução, disse assim, o grande santo, e olha para nós, o homem forte, não é aquele que vence o outro, é aquele que vence a si mesmo. É capaz de vencer seus próprios defeitos. Essa aí que é propriamente a força. Santo Inácio, então, o que ele faz? Ele se converte, na hora que ele se converte, o demônio viu que ele perdia, a parede do castelo se rachou. Tem a rachadura, no momento que Santo Inácio disse sim, rachou a parede do castelo. E aí ele funda o quê? Quando é Santo Inácio, é o santo militar. Pobrezinhos de Jesus misericordioso, da bondade de Deus Pai, do amor fraterno entre irmãos, é companhia. Mas baseado em outro santo, não, é de Jesus. Porque minha meta é alta, é companhia, é o exército de Jesus. Companhia de Jesus, porque eu vou fundar um exército. E aí ele dá uma formação militar para aquela ordem religiosa, que ao menos naquela época foi a maior glória da Igreja Católica. Na conversão do Brasil, basta ver o que foi, eles eram 11, 12, já era conquistando o mundo com 11, 12. Aí ele vai ter esta força de vontade, mas eu dizia há pouco, e aqui já vamos encerrando essa parte, eu dizia há pouco, que Santo Inácio, ele dizia assim, ele que era o colérico, olha o que ele fez antes, precisa lembrar fatos do colérico, ele antes da conversão mesmo, mas ele sempre foi um devoto de Nossa Senhora, e um dia ele estava a cavalo,
né? Ele estava a cavalo, andando na Espanha, e aí encosta do lado dele um outro que era um muçulmano. E estava conversando tudo, e no meio do caminho assim, olha como é que o colérico, assim, estava no caminho com o muçulmano, e aí o muçulmano já estava quase se separando, o muçulmano percebeu, e aí fez uma crítica à Nossa Senhora, né? Fez uma crítica à Nossa Senhora. Aí ele foi, o cavalo foi assim, e Santo Inácio foi ali, o sangue foi fervendo. Olha como é que é o colérico. Que desgraçado, ele falou de Nossa Senhora, e eu não fiz nada. Quanto mais o tempo passava, o sanguíneo esquecia, né? Ele disse, vai ver, porque enquanto o melancólico vai fervendo interiormente, o colérico é de ferver e ação. Aí sabe uma coisa? Voltou, disse, eu vou pegar esse homem, mas será que é a vontade de Deus? Aí ele pegou, vou fazer o seguinte, ó, ele andou para lá, eu sei que ele mandou para lá, tinha outra bifurcação, eu sei que ele está para lá, eu vou deixar que o cavalo decida. Se o cavalo for na direção, para matar ele, e se o cavalo for para outra, eu acho que o cavalo não era colérico, era flegmático. O cavalo percebeu, na hora da, não, e a graça também, não sei o que eu salvou, o cavalo tomou a outra posição, mas não se contentava ainda, porque imagina, eu tenho que ter feito algo. Assim era o temperamento dele. Quando ele depois converteu, não diminuiu a força do colérico, mas diminuiu o quê? O trato com os outros, ele era um homem mais tranquilo. Temos que compreender que a nossa força, para quem é colérico, tem que compreender o seguinte, lógico, aproveite de suas capacidades para ajudar Deus, aprenda a também seguir conselhos dos outros. Dou um conselho para quem convive com um colérico: nunca enfrente um colérico diretamente, nunca diga que ele errou. Mas padre, mas ele errou, eu sei, mas não diga. Sabe por quê? Porque ele sabe mais que você, e o colérico sempre vai culpar outra pessoa do erro dele, sempre o outro que está errado. Então o do colérico espera passar aquele momento e depois diga tal outra coisa que é o contrário do que ele disse, mas sem dizer que ele errou, que ele não aceita, ele é onipotente, por enquanto é Deus, agora vai ser você que vai dizer que ele errou. Então espere o momento que ele é orgulhoso. Conta aqui o fato, e encerro mesmo, para mostrar aqui, mostra não só do temperamento, mas como eu estava dizendo para uns, a pessoa ser determinado, persistente é uma qualidade, né? E o que é ser um cabeça dura? É uma pessoa determinada e persistente? Os teus defeitos eu posso dizer que é uma qualidade. Não, eu sou uma pessoa, o flegmático vai dizer, eu sou muito tranquilo, eu sou uma pessoa desapegada das coisas. Não, você não quer compromisso. Mas eu não me preocupo não, eu não sou assim orgulhoso como esses outros, assim. Você não quer, é confusão, né? O melancólico diz, não, olha, eu sou muito reservado, não, você tem vergonha, você tem o que de vergonha de enfrentar, você não é reservado, você fica brigando internamente, com você mesmo. Gastrite, melancólico só tem gastrite, é da gastrite, o sanguíneo dá gastrite nos outros. Cada um tem sua missão, né? E aí que acontece? Conta esse fato pitoresco, viu? Que o pessoal... Olha, poucos que dormiram, viu? Impressionante, foram poucos. Teve alguns que conseguiram. Mas também não foi aquele 1 hora de sono, não, hein? E aí o fato, para mostrar esse pitoresco, que é conhecido, que fala do espanhol, porque o espanhol diz que tem... O pessoal diz que é muito assim, o temperamento é colérico, cabeça dura. Conta que vai um espanhol, essa historinha é conhecida, vão no supermercado, e aí o pai e o filho, 2 cabeça dura, né? Ou melhor, persistentes, com personalidade, temperamento forte, né? É uma pessoa assim de personalidade, é um menino insuportável, seu filho, né? Vai os 2 no supermercado, aí o pai chega pro filho e diz: olha aqui, pega esse pedaço de queijo aí. Assim, papai, isso aí não é queijo, isso é uma barra de sabão.
Menino, é queijo, você não está vendo aí? Isso aqui é queijo. Pega essa barra de queijo. Papai, isso aí é sabão, papai. É uma barra de sabão, você está dizendo que é queijo. Diz assim, está escrito, ele falou assim, mas pai, está escrito sabão. Mas o nome, menino, isso é o nome do queijo. Tá bom. Disse assim, aí o filho, corta um pedaço aí. E come. Aí o filho corta um pedaço do sabão. Aí põe na boca o pai. Tem cheiro de sabão. Espuma como sabão. Tem gosto de sabão, mas é queijo. Você entendeu? É desse jeito. Se eu disser que é perda de tempo, é pouco se eu discutir com um colérico. Sabe por que é pouco? Porque uma coisa é só o tempo perdido. E a guerra depois? Ele não vai se dobrar, não vai se dobrar. Então, é esta a atenção, a preocupação que temos que ter. Mas, acima de tudo, temos que compreender que a grande batalha da vida é contra nós mesmos, contra nossos defeitos. Santo Inácio, quando, por exemplo, fez os retiros espirituais, o último fatinho é dele, ele fez os retiros espirituais ali na igreja do Jesus, em Roma, naquele local, não era aquela igreja bonita que se vê hoje, era só uma igrejinha pequena, e aí começava, as pessoas entravam, passavam lá 30 dias, retiro é de 30 dias, e era acompanhado de um por um, né, assim, e as pessoas entravam todas felizes. Quando as pessoas saíam de dentro, saíam com uma fisionomia séria, assim, fisionomia ponderada. E aí começou a circular nos que trabalhavam em frente, dizendo assim, nossa, lá eles mostram demônios para as pessoas, eles veem demônios naquele retiro, porque a pessoa volta tão mudada, eles veem tantas coisas feias lá, que não sei o que, monstros lá dentro, não sei o que, e circulava. Aí entrou um advogado lá, que todo, eu vou participar. Participou, quando voltou mudado, completamente mudado. Aí ele disse assim, o outro, então, você viu os monstros lá dentro? O monstro lá dentro, ele falou assim, e eu vi. E como é que eram? Aí ele disse, era eu mesmo. Era eu que era este monstro, que ali dentro, depois que eu entrei fazendo os exercícios espirituais, descobri quem sou. Então, saindo daqui, eu quero, vamos encerrar neste, falta a última parte, temos 15 minutos depois, mais a última reunião, lembrando que o monstro a gente viu, e está dentro de nós, dentro de cada um de nós. Padre, eu tenho todos esses defeitos, assim, olha, eu não disse nem a metade, você tem todos esses e muito mais, mas com a graça de Deus pode tudo, porque a nossa esperança não é nas nossas forças, mas no Senhor Deus onipotente e na sua santa mãe. Dizia, o homem, em geral, tem um colérico, tem um flegmático, tem os outros também. A mulher sempre vai ter, e é isso que eu já expliquei no início, seus momentos de melancolia, porque mesmo a colérica você vai sentir, mulher que parece que vai, um trovão que vai fazendo todas as coisas, tem um dia que ela vai chorar, que ela vai cair. Agora, como é que é o choro do homem? É o silêncio. Ficar calado. Atenção quando o homem mais ou menos, porque tem um que é naturalmente calado. Quando você vê um homem assim, um certo tempo calado, ele está passando por uma provação muito grande. E o que é que ele quer quando ele está calado? Que você fique calada também. Só isso. Não vai aconselhar não, nem pega, não vai, ele só quer que você fique calada. Então fique em silêncio. Porque o homem precisa. Eu dizia, como é que eu dizia dos temperamentos? Essa mulher não vai ter um pouquinho de sanguínea também? Porque se eu contava que a mulher gosta de comunicar para outra amiga o que ela está sentindo, isso não é coisa de sanguíneo, essa conversa? Não é? Só que aí a mulher, ela vai ter esses momentos de sanguínea. Quando é que o homem procura o outro amigo para comunicar os seus problemas? O homem, quando procura um amigo para conversar, para pedir um conselho, ele vai pedir assim, olha, eu estou com um problema, França, podemos conversar? Sim. Eu estou com um problema lá no trabalho, assim, o que é que eu faço? O outro vai dizer, faça assim, assim, ótimo, muito obrigado. Amém. E ele vai cumprir, depois, olha, aquilo que você me disse era aquilo mesmo. Mas ele, pode ser que seja assim, qual o homem que marca com outro amigo para contar os problemas de casa dele? Eu estou com um problema com a minha esposa, estou não sei o que eu faço. Quando ele vai dizer isso, ele vai
comunicar ao amigo o que ele vai fazer. Tem a questão do temperamento. Olha como vai complicando. Se bastasse 4, padre, o 4 vira 12, o 12 vira 24, 24 vira 48. Quantos forem? Então não se preocupe se você sente qual é o meu, se eu sou melancólico, se você sente. Importa que o critério é desse: excitabilidade, durabilidade. Excitabilidade com longa durabilidade de colérico, excitabilidade com pouca durabilidade sanguínea. Baixa excitabilidade, ou seja, uma ofensa que te faz, você demorou a reagir, eu estou dizendo isso instintivamente. É lógico que esse é teu patrão e te ofende, você é um colérico, mas tem um patrão, ele te ofende. O que o colérico faz? Responde na hora e diz assim: o que é isso? Eu penso, se eu responder esse homem, já vou direto no RH depois, demitido. O colérico fica mansinho. Mas você não explode? Não. Dou um sorrisinho. Olha, muito obrigado. Essas palavras encheram minha alma. Eu estava precisando ouvir essa palavra de incentivo do Senhor, quando o Senhor me chamou de vagabundo, de burro, de tudo. Eu estava precisando de algo para entrar um pouco em equilíbrio. Aí vem o aperto. Deu um sorriso? Olha a espetada agora. Você no trabalho, que é o colérico, que é o leão, o outro te humilha. Você também, que é a melancólica, que é explosiva, que ela é irascível. Aí lá para ganhar um salário mínimo, eu já vi, falar esse é fato concreto, você passa 1000 vexames, humilhação, chega em casa, não aceita uma palavra ríspida do teu marido, aí vem a expressão horrorosa, feia, engole sapo e não aguenta absolutamente nada. Você que é filho, é humilhado na escola, é tudo, que não sei o que, os meninos brincam contigo, chega em casa, qualquer coisa você responde teu pai e tua mãe. Aí há uma inversão, quer dizer, por R$1.200, para não perder aquilo, você calcula, você aguentou. Por que não aguenta em casa? E aí a pessoa pensa que o que está, o cônjuge, é aquele que é feito. Quantas vezes eu ouvi, o filho briga, conta as confusões todas do trabalho, aí chega para a mãe: meu filho, me respeite, eu sou sua mãe. Aí depois ele responde: você é minha mãe, sim, tem que aguentar, tem que ouvir, porque é minha mãe. Ou porque é meu esposo, ou porque é minha esposa. O outro tem que, por que o outro tem que aguentar? E aí entra o ciclo vicioso, briga no trabalho, quando chega no trabalho é humilhado por tal coisa, aguenta, para não perder o emprego. Chega em casa, humilha a esposa ou o marido, para desafogar, né? Lá na Itália era a palavra desafogar, e aqui é desabafar, para desabafar aquela pressão. Aí outros começam a apanhar sem merecer. É também em casa, briga com a esposa, é o contrário, o marido tem medo da esposa, não pode fazer nada, mas lá na empresa ele é o dono, né? Aí bate em todo mundo dos funcionários. Por quê? Porque a esposa está brava em casa e ele não vai poder brigar. E aí os funcionários, que são funcionários, têm que aguentar. Então veja como vai complicando. Mais outro problema. Eu gosto de problemas. Quanto mais dúvidas vocês saírem, melhor ainda, que ao menos o tema não morre aqui. A pessoa pode nascer, por exemplo, ela se diz: quando eu era criança eu me sentia muito mais melancólica, tímida, muito comum, mas acontece algum fato, foi até narrado uma pessoa aqui, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, numa discussão com a minha mãe, que não sei o que, com meu pai, eu me senti que tornei colérica, e daí para frente eu mudei. Eu posso dizer: você não mudou de temperamento. São certas atitudes, por exemplo, melancólico, se você era melancólica até aquela idade, você vai continuar sendo. A diferença é que, quando você estava ali, do melancólico, ele sente muito, ele é irascível. O melancólico é um vulcão. Às vezes, como dava o exemplo do Japão, né? Tem o Monte Fuji, Fujiyama, Monte Fuji, ele dava até um exemplo: ele é neve por fora e fogo por dentro. Esse, às vezes, tantas vezes, é o melancólico. Neve, frio por fora, mas dentro está fervendo. Só que aí um fato da tua vida, um trauma, uma discussão, uma briga, que te força a responder, aí você se sente assim: não, eu não posso guardar isso aqui, eu tenho que extravasar. E aí aquele que era melancólico continua sendo, só que ele passa a extravasar.
não tem mais o controle, não tem o filtro, mas ele continua extravasando, aí fica parecendo com o colérico. É lógico, por exemplo, que a parte da infância, todo mundo é mais otimista, principalmente se a criança tem uma boa família, tem uma família assim, unida. A criança, ela sente uma tal confiança que ela é otimista em relação ao mundo. É próprio da juventude ser otimista. Agora, nesses lares hoje tão destruídos, de caos, de crianças que não sabem o que é o pai, não sabem o que é, às vezes, nem o que é a mãe. Então, a missão de educar é dos pais. O Estado instrui. Só que é o que acontece, eu falava da inversão de valores, o Estado começa a lhe dizer como é que você deve educar os filhos. E não ensinar matemática, geografia, inglês, o que seja. E aí o que o pai transfere? Aquilo que também, por um lado, ele nem tem mais. Pai não tem. Tem que fazer uma escola para pais e mães nesse aspecto. Então, a criança bem educada, porque não dá para falar assim todos os temperamentos, a criança bem educada, o que acontece com ela? Ela vai ter certas notas de segurança, ela vai ser otimista, porque a criança, quando nasce, é para ser otimista. Ela olha o mundo com um olhar de abertura para o mundo. Uma criança que começa a se pôr problemas muito pequenos, não é bom para a criança, muito pequeno. Mas quando ela passa dos 6 em diante, ou até bem antes, lógico, ela tem que aos poucos descobrindo noção da realidade. Ela tem que ter o choque com a maldade do mundo, em certo sentido, mas apresentando o aspecto positivo. Eu dizia aqui do colérico, a criança colérica, ela é cheia de ideais, é cheia de energia. Você tem que mostrar que existem santos, grandes santos, pessoas capazes de grandes feitos, grandes heróis, né? Mostravam, por exemplo, a noção do heroísmo. Basta ver que é o tipo de literatura infantil que nós conhecemos. O que é a literatura infantil de hoje? Então, é um mundo, ao mesmo tempo maravilhoso, em que o bem vence o mal. Diz que, por exemplo, aqui o autor, um colérico, ele é um bom educador, quando ele compreende que ele é determinado na educação. Estava contando de outro dos santos. Santos tiveram dificuldade também até com os próprios filhos. É uma pena, São Luís, um grande santo, não teve filhos bons. Necessariamente você ser bom não é a garantia do próprio futuro, mas você tem a sua parte. A sua parte. Então, como educar para, e até mesmo a frase que eu vi aqui de um grupo de mães, educar para a santidade. Conhecer o temperamento dos seus filhos, ser próximo, compreender que ser filho não precisa de pai amigo e mãe amiga. Não estou dizendo que ele não precisa muito menos de um pai inimigo e de uma mãe inimiga. Mas pai é pai, mãe é mãe, amigo é amigo. Dialogar com o pai necessariamente não é ser amigo, o pai que dialoga com o filho. Agora, quando é para dizer não, é não. A frase que diz o não forma heróis. Se a criança vai ouvir do sim, ela vai se expandindo, é como, por exemplo, até um perfume. O vidro de perfume, quando abre, ele se expande, quando você volta não tem mais cheiro. Ele precisa de um ambiente. O filho vai querer dominar a sua casa. O colérico, a criança colérica é desafiadora. Ela sempre dentro de casa, ela vai conquistando espaço. Ela tem que compreender que ela tem limites. Põe esta criança porque eu falei já a necessidade de um esporte como de combate, porque ela vai reconhecer que existe alguém que é mais forte do que ela vai compreender a importância da disciplina e de direcionar a energia. Se eu disse que ninguém muda o temperamento, a pessoa direciona o temperamento. Se uma pessoa, por exemplo, é sanguínea, vai ter que costurar a boca de um sanguíneo para parar de falar? Põe ele para fazer o que deve, vai falar o bem, vai se comunicar. Se você é melancólica, tem dificuldade de falar, vá organizar coisas suas e dos outros. Se você é colérico, se ofereça para ajudar também os outros. O colérico sempre vai estar querendo fazer algo, sempre tem novos planos. Conselhos aos coléricos. Primeiramente, podemos resumir aqui os conselhos, é bem fácil para dar os conselhos para o colérico. Qual é o primeiro e único? Tenham calma.
Calma, 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 é só ter calma. Haver uma distância entre o que pensa e o que diz, devagar. Pense 2 vezes, não responda a pessoa diferente assim. Aprendam a se descontrair. Nossa, quem é sanguíneo nem entende essa porque como conselho, né? Aprendam a se descontrair, porque a coisa que ele sabe fazer é isso. O colérico não sabe se divertir. Quer ver o que não digo que é o temperamento colérico, uma formação colérica? O Japão. O Japão é um dos poucos países do mundo em que o governo incentiva a tirar férias, porque ninguém quer. Isso no Brasil dá certo? O negócio é fazer voltar. A tal ponto que o Japão, eles promoveram, não sei se vocês viram, o primeiro local que fazia aquelas piscinas, aqueles clubes com ondas, foi lá no Japão, porque se tivesse uma praia, olha que não é difícil encontrar praia no Japão, que é cheio de ilhas, né? Se o local de lazer fosse 20, 30 quilômetros, eles não iam, porque é longe. Eles incentivavam a gastar o dinheiro da aposentadoria, o dinheiro do banco, porque eles não gastavam, o problema estava com acúmulo de dinheiro no país. Olha, ver como é que para nós é um choque. Então vejam, olha o conselho que ele vai dar para o colérico. Aprenda a se descontrair, planejem seus lazeres. Olha, planejar lazer. Em primeiro lugar, porque corre o risco de se esgotar. Colérico tem estafa. Quando é que o flegmático vai ter estafa na vida? Mas nem. Tem problema na coluna do colchão. Em segundo, e aqui vem a frase mais pitoresca, não é que você precisa de férias, os outros precisam de férias de você. Precisa um mês sem te ver. Olha o que ele vai dizer, ó. Primeiro, para você não se esgotar, e segundo, porque os outros precisam que vocês tirem férias, coléricos. Vocês precisam dar uma respiração, porque eles cobram tanto, não aguento mais. O flegmático precisa do colérico para puxar ele, porque se não é um colérico para arrastar, não vai. Agora o sanguíneo vai dando de si, mas nunca está, ou melhor, o melancólico vai dando de si para o colérico, nunca está bom, ele se desespera. Nada é bom para essa pessoa. Aí vai dizer, não se tira férias só para si, mas também para os outros. Às vezes é preciso liberar o espaço, ir a outros lugares, deixar que os outros respirem. Nunca se esqueçam de que os outros não têm a mesma energia e concentração de vocês. Olha, quando o colérico ele olha os outros, todo mundo é mole para o colérico. Todo mundo é relaxado. Todo mundo é preguiçoso. Ele chama o tempo inteiro esse preguiçoso, vagabundo, e paramos por aí. Porque ninguém tem energia dele. Então vai dizer, o sanguíneo é naturalmente distraído. O melancólico é naturalmente perfeccionista. Logo é lento e ansioso. Até brincando com o Mike que dizia, padre, estou ansioso pelo curso. Aí diz, você está dizendo isso porque é melancólico, pois eu estou eufórico pelo curso. Né? Cada um vai dizendo assim. E aí diz, porque é lento e ansioso, os melancólicos são mais lentos. São os que têm mais dificuldade de se arrumar, de se preparar, porque é muito mais detalhistas. Então vai dizer, e o flegmático é naturalmente calmo e sem efervescência, né? Eu dizia do modo de vestir do flegmático, ele gosta da roupa assim, folgada, tranquila, um chinelão assim, aquele sapato que aperta os pés, mas de jeito nenhum, gosta de uma coisa assim, meio sorridente, tranquilo. O colérico vai dizer assim, tem que compreender, ele vai dizer assim, o colérico trabalha fazendo barulho, porque ele gosta de mostrar que está em ação. Trabalhem discretamente, pois seu barulho e agitação podem ser interpretados pelos outros como uma busca de elogios e admiração. Certamente vocês não dão a mínima para que os outros pensam, mas evitem oferecer ocasiões para que reclamem de vocês. Procurem não ser os senhores de tudo a toda hora. Por exemplo, o colérico gosta de dar festas em sua casa e receber muitos convidados. Mas presta atenção por quê? Já não gosta tanto de ser convidado
e de ir à casa dos outros, pois não aprecia estar fora do seu reino. Ou seja, ele dá a festa, porque aqui eu mando na festa. Porque se ele vai na outra e ele não puder mandar, ele critica a casa do outro. Deixem os outros tomarem conta de vocês também. Aí vai lembrar, lembre-se de uma frase de Sêneca, que é esse autor do primeiro século, esse filósofo, que dizia: as almas generosas não recusam ser conduzidas, mas não querem ser arrastadas. O colérico não vai aceitar realmente ser arrastado, mas ele tem que deixar de ser, para ser conduzido. E nunca, é aquilo que a gente fala assim de doar, nunca uma pessoa tem tanto que não possa receber algo, e nunca se é tão pobre que não possa também doar algo. Sempre a gente tem algo a receber do outro, e devemos compreender isso, que sempre podemos aprender do outro. As pessoas mais, uma pessoa do ponto de vista humano, em matéria de inteligência, a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, enquanto de línguas assim, é a pessoa que mais ouvi dizer não sei. Curiosíssimo, né? Porque aquele que vai dizer nessa que sabe tudo, que tem resposta para tudo, inventa muito, né? É muito mais assim, como diz, inchaço, do que propriamente estrutura, né? Então depois vem: cuidado para não manipular os outros com a intenção de lhes forçar a fazer o que vocês querem, do jeito que vocês querem. O colérico acaba sendo ditador. Eu estava dizendo aqui como o colérico é ditador, mas não só ditador, porque se já tem a mentalidade colérica por temperamento, vocês podem conhecer, tem até um livro específico sobre isso, de uma psicóloga muito famosa aqui do Brasil, que os coléricos, boa parte do diretor de empresa não só são coléricos, são psicopatas. E vocês têm que entender o que é a psicopatia, não é aquele que sai esfaqueando todo mundo. O psicopata é aquele que não sente a dor do outro. Ele é frio em relação ao sentimento dos outros. E o diretor de uma empresa, ele é meio colérico e meio psicopata, porque se é para a empresa andar para frente, isso será o sacrifício de muitas famílias, ele vai fazer tranquilamente, sem sentir dor. Eu conheci, por exemplo, aqui uma melancólica que me contou esses dias, até padre. Eu fui dizer como melancólica, ela teve que demitir, ela estava na empresa, tinha que demitir 10 pessoas. Sabia a situação, ela disse: olha, eu não consegui dormir, porque eu sabia que tinha que demitir aquelas pessoas, porque ela era melancólica, ela estava se doendo para as outras pessoas. Eu sabia que se eu não demitisse, ia ser demitido de qualquer modo, e eu junto. Se eu não fizesse ser, não ia ser só 10, ia ser 11. E ela disse que ela chorou a semana inteira pelos 10 que ela demitiu. O colérico não vai chorar, não. Diz: demiti 10. E se me disserem que é mais 10 para a empresa dar lucro e para eu ficar gerente, eu demito tranquilo e feliz. É duro, né? Porque ele tem a meta. Essa empresa não tem que ir para frente? Vai. Então a dor do outro repercute menos. Aí eu digo: padre, mas eu sou melancólica e estou tendo direito de ir à empresa. Sim, você vai fazer, a gente quase que muda o temperamento por aquilo que você faz com frequência. O médico, na primeira vez, sente muito o paciente, mas se o médico sentir sempre, ele deixa de ser médico. Eu conheci a pessoa que se formou em medicina e não passou um mês exercendo a profissão, não teve coragem, porque não aguentou ser médica, por causa, vem da questão da dor do outro, porque se eu sentia o que todo mundo sentia. E aí, veja como são as profissões. Dentre todas as profissões, sabe o que é que existe o maior número de drogados? Médicos. Sabiam? E dentre os médicos, sabe qual é o mais? Anestesista. Porque tem acesso às drogas de modo fácil. E aí por quê? Porque vendedor, uns não tem equilíbrio emocional e entra por aí. E é a profissão que todo mundo às vezes pensa que é a mais feliz. E é a que tem o maior número de dependentes químicos. São os médicos. Porque lidam com a dor da pessoa como? Se você tem uma pessoa, você tem sentimentos, como é que lidar vendo? Tendo que às vezes mesmo decidir. Tem 3 casos aqui. Eu não dou a atender os 3. Qual critério? Você vai ter que usar um critério para ajudar um ao outro mais. O médico diz assim: eu tinha que fazer isso. Está aqui, os 3 estão morrendo na minha frente. Qual dos 3 eu escolho?
para operar mesmo e fazer, não dá para operar 3. Sabendo que a escolha que ele vai tomar é a vida de 2 famílias ali que vão perder. Ele diz assim, não, vou escolher esse aqui por tal razão, por tal outra, critérios que ele estabelece para si. E que não vai poder contar para ninguém, porque se ele disser que fez isso. Vocês veem com frequência as falhas na argumentação alheia. Lembram-se que fulano disse algo errado ou fez uma má ação no passado. Guardam tudo isso para o momento propício, isto é, o de justificar o ato que vocês deveriam ter feito, mas mesmo assim fizeram. Outra do colérico é terrível, terrível. Meu Deus do céu, pobres dos coléricos, mas é verdade. O colérico, o que acontece? Eu conto um fato. O colérico quer ser dono, diretor da empresa, e vai ser. Ele é o segundo da empresa. Tem um primeiro, gerente geral, ele já é o, digamos, subgerente geral, e tem um terceiro, ou melhor, um quarto. Está lá no 4º lugar. Aquele ali que era o 4º, chegou para ele, aquela pessoa dedicada, tudo, disse, olha, eu estou anos e anos, é o momento dele assumir o posto 3 na empresa. Mas o outro está lá, que não sei o que, tudo. Aí ele vai conversar, olha, pelo tempo que eu tenho da empresa, pelo meu currículo, eu estou preparado para ser o posto 3. Pode ser, tem uma vaga nessa área, tudo, que não sei o que é um cargo mais alto. O fato real que aconteceu, o gerente dele, que era o 2, falou assim, perfeito, te consigo, só você fazer uma coisa. Faça um relatório contra o 1, lá de cima, uma armadilha de negócio que ele fez lá, só faça aqui assim, esse papel está aqui, documento pronto, que com isso aqui eu derribo 1, eu vou para o 2, eu sou o 2, vou para lá, assumo a direção da empresa e te dou aquele cargo. Só que aquele que estava ali era o pai que trabalhou a vida inteira, é o pai que está precisando, e eu conhecia a família, do dinheiro. Não era ele queria o cargo, ele queria o salário que ele precisava para pagar, que ele estava endividado. Com aquele salário ele pagava as dívidas dele da casa, da escola dos filhos, com aquele salário ali. E o outro monta uma armadilha, é só você assinar para dizer que foi o 1 lá em cima que fez. Derrubar o outro de uma rasteira para assumir o colérico faz isso, porque se a meta dele é chegar a 1, se ele não tem escrúpulo, não tem caráter, olha aqui a frase lá, temperamento mais caráter, o temperamento colérico vai fazer ele agir assim para alcançar o que ele quer. Se ele não conseguir de modo honesto, eu consigo derrubando outros, fazendo relatórios contra o outro, usa das diversas artimanhas para conseguir. E aí o pai falou assim, olha, eu tive que ser honesto, o que aconteceu? Eu disse não. Ele, a partir do momento, me tomou como, ele era o 2, me tomou como inimigo, hoje estou desempregado, porque eu não fiz parte da armadilha que ele preparou para mim. Para mim não, para o outro em cima. Eu não tinha prova, não tinha nada, estou fora, porque uma vez que eu não aceitei. Então, como entra aí temperamento, caráter? O pai que estava com dificuldade, agora desempregado. É duro. Vamos lá. Mais um conselho: não desprezem os, entre aspas, incompetentes. Entendam que a fraqueza existe. Todo mundo é incompetente para ele. Ele vai dizer também: cuidado para não manipular os outros com a intenção de lhes forçar a fazer o que vocês querem. Isso que eu estava dizendo. Do jeito que vocês querem. Vocês veem com frequência as falhas da argumentação alheia. Já li. Vai dizer outra palavra para o colérico: sejam delicados. Não se deixem levar pela impaciência face à lentidão do próximo. Parabenizem os outros, pois estes podem ter a impressão de nunca fazerem o suficiente para vocês, de nunca lhes satisfazerem plenamente. Só deem sua opinião quando lhe pedirem, porque tem opinião para tudo, né? Tenham uma atitude mais conciliadora. As pessoas detestam personagens autoritários. Deixam os outros terem razão também. Aproveita e conta outro fato. Quando é que o flegmático ganha do colérico? Eu disse a palavra lá em cima, né? Calma, tenham calma. Dentro da história. Quem foi o maior general de toda a história, que conquistou tudo? Napoleão. Napoleão era colérico, conquistou tão colérico e tão orgulhoso, que ele mandou sequestrar o Papa para o Papa coroá-lo como rei, como imperador. Sequestrou o Papa, levou, chegou na hora e disse: olha, nem o Papa serve para isso. Ele se autocoroou.
Porque, olha, ter um outro que me coroa ia dizer que tem alguém que é mais do que eu. Então, ele se autocoroou. Napoleão foi vencido por quem? Na história aí, Wellington. Flegmático. Flegmático que conquistou, que ganhou do homem tranquilo, na paz. Quando ele foi vendo que Napoleão foi conquistando tudo, crescendo, ele falou assim, olha, o flegmático sabe, não existe ninguém onipotente. Ele vai abrir o campo todo, ele vai se cansar. Quando o exército cansar, eu avanço. Ele só esperou, coisa que o flegmático sabe fazer muito bem, esperar. Eu espero. Não está mexendo com a gente ainda não, na Inglaterra, outra coisa. Quando Napoleão foi tudo, quando esticou tudo, cansou, porque o colérico, o que ele faz? Ele tem energia, mas nem todo mundo que está próximo aguenta. Os soldados não aguentaram. O flegmático venceu Napoleão, depois foi viver a vida dele tranquila, na fazenda, cuidando das coisas, na chácarazinha dele, tudo tranquilo. O Wellington soube o que eu esperar. Cuidado para não procurar a perfeição, buscando não ter defeitos. Procuramos a perfeição cristã não para sermos perfeitos, mas por amor a Deus que nos pede que assim sejamos. Aquilo que eu dizia no início. Para o colérico, a santidade muitas vezes se resume à leitura de um livro. Ele lê rapidamente, acha interessante, diz que meditou sobre o assunto e passa para outra coisa. Não é isso. Buscamos a perfeição por amor a Deus e não para estarmos livres de qualquer defeito. É uma nuance muito fina. Vamos contar, estava contando de Santo Inácio. Ele fundou isso. Outro santo chamado colérico, já ouviram falar, São Francisco de Sales. É esse fato muito bonito. Ele é chamado doutor assim, da paz, da doçura. E ele tinha um temperamento colérico. Esse fato é conhecido, ao menos muito entre os arautos. São Francisco de Sales era bispo príncipe de Genebra. Só que com aquela briga toda com os protestantes, ele ficou bispo de uma outra cidade do lado. E aí um dia entrou, era um debate quente contra o protestantismo na época, um protestante entrou na sala dele e aí começou a ofender a ele, mas fazendo as piores ofensas. Ele ficou parado, assim, ouvindo, ouviu tudo. E aí os outros dois do lado, que eram 2 soldados, né, só esperando o gesto que ele dissesse, olha, já foi demais, né? E aí aí o protestante humilhou a ele, ofendeu tudo, ele parado assim, aí o protestante parou de falar, ele disse, você já disse tudo? Aí ele falou, sim, então você retire. Se retirou. Aí os dois procuraram, excelência, por que o senhor não disse alguma coisa? Porque nós não reagimos, porque estava esperando o senhor dizer alguma coisa. Aí ele falou assim, eu não fiz nada, porque se eu mexesse um dedo, eu matava esse homem. Isso é um santo falando. Se eu mexesse um dedo, eu matava esse homem. Então, ele conhece o temperamento colérico dele. Não é que ele é calmo porque ele é calmo. É que ele passou a ter sangue de barata. Aliás, essa expressão que dizem na Itália deu errado também, porque eles entenderam porque que é sangue de barata. Porque sangue de barata, você está achando que eu tenho sangue de barata, que eu seja frio, eu não vou reagir? Então, quando a pessoa diz, padre, eu estou com desejo de reagir, assim, parabéns, você está vivo. Se você quiser mexer na sepultura, eu achava esquisito, mas se você está vivo, você sente. Você é sensitível. Você não é uma planta. Você não é um pé de alface. Você é um ser humano. Diante da ofensa, qual o temperamento que não se sente ofendido? A pessoa, eu sou flegmático, mas mexeu comigo, eu fico bravo. Eu falo assim, ainda bem. Né? Se não ficasse, eu pensei que tinha alguma coisa, um problema neuronal mais grave. Às vezes se cura com remédio, alguma coisa. Isso aí que quiser assim, é uma espécie de ser apático. Apático é doença. Apatia é doença. Então vá tomar qualquer uma vitamina aí para ver se isso é outra coisa. Então, sentir, todos nós sentimos.